Muito bem, pessoal. Agora a gente vai iniciar o segundo módulo, a parte 2 do nosso programa, o Wets Cat Care, onde a gente vai continuar falando aí de como a gente pode melhorar nossas interações amigáveis com gatos na clínica. É esse o veterinário que eu quero que nós não sejamos mais, que nós não tenhamos esse tipo de atitude. E vocês devem se lembrar, no final do módulo passado, eu comentei com vocês sobre a questão das contenções exageradas e de muitos estudos que saíram entre a primeira e a segunda diretriz. A primeira e a segunda versão das diretrizes de interações amigáveis a gatos. E esse trabalho, publicado em 2019, foi um trabalho que realmente ele mudou e ele trouxe uma resposta para aqueles que já trabalhavam de maneira amigável com o gato antes disso, já sabiam. Mas que o mundo, no geral, nunca considerou e sempre achou ser algo normal. A questão de contenção dos gatos pelo cangote. Os gatos sempre foram contidos pelo cangote com a justificativa de que a mãe fazia isso, e pela mãe fazer isso eu também poderia fazer, que tinha uma sensação de contato materno, um monte de baboseira que hoje a gente sabe que não é mais verossímil e qualquer tipo de possibilidade relacionado com a verdade. Outros pontos também citavam que ao fazer a contenção pelo cangote, o gato ficava parado e estático, como se isso fosse algo positivo. Pode ser positivo para quem está fazendo, mas o gato que fica no freeze, que assume uma postura estática, é o gato que está sob o estresse importante. Esse trabalho ele avaliou exatamente isso, ele avaliou a resposta comportamental de como gatos se mostravam frente ao bem-estar em situações de serem contidos de maneira amigável, pela cintura escapular, com mínimo de manuseio, sempre sobre uma toalha. A gente vai ver que toalhas e cobertores hoje são as formas mais indicadas pelas diretrizes de a gente fazer uma contenção amigável ao gato. Transformar o gato do que a gente chama de um burrito. A contenção pela pele cervical, contenção com uso de clips nucais, clips cervicais, ou contenção de corpo inteiro, com a perda de contato dos 4 membros com a mesa. Eles avaliaram esses tipos de contenções e mostraram, e esse trabalho é muito bonito, muito bem delineado metodologicamente, porque ele mostra que visualmente os gatos mostram uma série de alterações que, do ponto de vista da perspectiva comportamental, mostram que eles não estão bem. Quando a gente segura pela pele cervical, quando a gente usa esses clips, que alguns locais chamam isso de clipnose, você coloca esses clips na pele cervical, o gato trava, como se isso fosse bom, positivo, e a contenção de corpo inteiro, elas são muito associadas com perda de bem-estar e com estresse envolvido. E aí esse quadro também tirei das diretrizes, mostrando os métodos de manuseio que nunca devem ser utilizados em gatos. Eles são bem enfáticos nisso, com todas as letras no maiúsculo ainda, que nunca devem ser utilizados. Então eles colocam que clipe destinado a imitar o cangote, contenção pelo cangote, contenção de corpo inteiro, bem como bolsas para gatos, luvas, aquelas luvas enormes de couro, de eletricista, coisa horrível. Colar elisabetano para contenção, câmara ou recipiente de indução anestésica, fronhas, apanhadores de rede para gato, famoso cambão, focinheiras respiráveis ou qualquer outro dispositivo colocado sobre a cabeça do gato, pinças, cambões, tudo isso é algo que nunca deve ser usado para manusear um gato de maneira amigável. Ah, Alexandre, mas eu lido com gatos ferais. A gente vai chegar nesse momento com a recomendação das diretrizes para esse tipo de gato, que a gente está falando do gato que vai dia a dia da nossa clínica. Tá? E eles usam as fotos desse trabalho para ilustrar as diretrizes, mostrando que não deve ser feito para o gato. Tá? A gente fala de contenção de corpo inteiro, a contenção onde a gente segura os membros anteriores e posteriores do gato, paralelizando eles, tirando o contato com a mesa. O gato perdeu contato dos 4 membros com a mesa, ele já estressou. Tá? Por isso que a gente costuma brincar que se você quer tirar uma foto cat friendly, você não tem que trazer o gato ao seu colo. Você tem que ir até a mesa com o gato para não tirar as patas dele de contato com a mesa e, consequentemente, ele perder o senso de controle. Essa aqui é uma campanha que há muito tempo a Sociedade Internacional de Medicina Felina já fazia.
né? Que é, nós manuseamos os gatos com gentileza e respeito, não segure o gato pelo cangote. Isso tem mais de 10 anos que essa propaganda foi publicada, mas só depois de 2019 que a gente teve dados científicos que realmente mostraram que esse tipo de contenção ela não é indicada para gatos. Se você acha que você precisa de qualquer um desses artifícios, luvas enormes, sacos de contenção para gato, máscaras, sacos, pistas de hipnose, gaiolas de compressão, se você acha que você precisa disso, você vai ser esse veterinário. E é isso que a gente não quer. Se você acha que você precisa disso, para e reavalia. Será que eu posso melhorar minha interação amigável com esse gato? E uma pergunta que eu digo que é tão importante quanto a primeira. Será que esse paciente precisa de fármaco para ansiólise? Será que precisa de contenção química? Sim, muitos pacientes hoje só vão para a clínica de maneira mais amigável e tranquila quando eles vão com alguma medicação para diminuir a ansiedade do estresse de transporte e de manuseio. E isso tá tudo bem, as diretrizes mostram que isso é muito melhor, porque eu vou minimizar os traumas que esse gato vai ter numa contenção exagerada, e eu vou evitar aquela bola de neve que os trabalhos anteriores já mostraram pra gente, que o estresse só vai piorando visita a visita. Então isso é parte das diretrizes. Esse algoritmo, ele é retirado das diretrizes. Ele mostra que como eu vou, de maneira proativa, minimizar isso com ansiólise pré-visita, com o uso de fármacos como a gabapentina, 2 horas antes de sair de casa. E se o gato não utilizou isso ou não foi suficiente, a gente já tem que planejar algum tipo de sedação intramuscular. E em casos mais extremos, até converter para anestesia geral se necessário. Não adianta querer ser o super-homem e falar eu vou conter esse gato nem que eu chame mais 2. Tá errado. A gente tem que minimizar o estresse dele. E se para minimizar o estresse eu vou ter que sedá-lo, eu vou ter que sedá-lo, isso não é um problema. Isso inclusive está embasado cientificamente pelas diretrizes. Fazem parte de um bom planejamento multimodal à dor, atitudes e interações amigáveis. Lembrando que eu falei no módulo passado, a inter-relação muito próxima que a gente tem entre o estresse e a dor e como eles se potencializam. Isso aqui é um quadro tirado das diretrizes de 2022 de diagnóstico e manejo de dor aguda em gatos da Sociedade Internacional de Medicina Felina. Também disponível gratuitamente no site lá da Associação Americana para vocês baixarem. Eles mostram quais são os componentes fundamentais para um bom manejo multimodal de dor, para um bom planejamento analgésico. Olha que legal, cuidados de enfermagem, posicionamento do paciente, característica de limpeza e grooming, manejo de constipação e manejo urinário. Olha que legal. A clínica é um componente fundamental para o manejo de dor multimodal. Por quê? Porque se eu tenho uma clínica amigável, uma clínica que, os gatos vão estar separados dos cães, os gatos vão estar numa cama confortável, com lugar para se esconder, com manuseio gentil, com redução de estresse, isso sem dúvida vai colaborar para eu ter um menor grau de dor e um controle analgésico melhor desse paciente no manejo multimodal. E olha o que entra aqui também, ansiólise. Gabapentina e trazodona, junto com a pregabalina, que está sendo usada mais recentemente, são os fármacos que hoje são os mais indicados para esse gato antes de sair de casa, bem como o uso de antieméticos, porque algo que é muito comum, e quando a gente for falar da caixa de transporte e do transporte em si, eu vou voltar a mencionar, é esse gato nausear por cinetose, por náusea induzida por movimentação, e vomitar dentro da caixa de transporte no caminho da clínica veterinária. Então, usualmente, os pacientes da minha clínica, por exemplo, muitos vão vir sempre usando gabapentina associada, por exemplo, a maropitam, associado ao Cerenia. Por quê? Porque eu vou minimizar o vômito e vou diminuir a ansiedade associada de transporte e manuseio. Além disso, uma boa e multimodal característica analgésica, usando não somente anti-inflamatórios e opioides, mas também usando ketamina em infusão, alfa-2 agonistas, outros tipos de fármacos como bloqueios locais, etc. E lembrar que não é só ponto de vista farmacológico, mas várias medidas não farmacológicas também podem colaborar para o conforto e para a minimização do estresse desse paciente. Então, faz parte, inclusive, de diretrizes de controle de dor, um ambiente amigável para esses gatos. Ansiólise e uma boa contenção. Isso aí é fundamental. Isso aqui é um quadro que eu tirei da
das próprias diretrizes, tá? Eu vou passar aqui porque eu vou trazer esse quadro um pouco mais detalhado para falar para vocês das doses, que é esse aqui. Gabapentina hoje é o meu fármaco de eleição, porque ele tem característica analgésica também, não somente de ansiólise, e a gente usa hoje de 100 a 200 mg por gato, via oral, 2 horas antes de sair de casa. Tá? 100 a 200 mg por gato. As primeiras diretrizes, a gente tinha o alprazolam citado e a gabapentina na dose de 100 mg por gato. Pesquisas já mostraram que muitos gatos não vão ter ansiólise suficiente, só com 100 mg a gente pode chegar tranquilamente a 200 mg por gato, 2 horas antes de sair de casa. Aqueles gatos que são mais refratários, que mesmo com essa dose ainda ficam com uma difícil lida, vocês podem fazer 12 horas antes e 2 horas antes de sair de casa para ter um efeito de potencialização. A pregabalina está sendo usada também na dose de 5 mg por quilo, 1h30, 2 horas antes de sair de casa. A trazodona é uma terceira opção. Eu particularmente não gosto de usar a trazodona como primeira opção, porque ela não tem uma característica analgésica, lembrando que a dor é a segunda causa mais comum de agressão do gato ao médico veterinário. A dose vai de 25 a 50 mg por gato, 1h30 antes de sair de casa. E eu gosto de associar uma ansiólise, como por exemplo da gabapentina, com o uso de uma medicação para vômito, seja a ondansetrona, seja o maropitam, aí ao redor de 2 a 4 horas antes de sair de casa. Isso aqui já é um combo que eu costumo brincar que a gente tem algumas eras na medicina felina. A gente tem a era antes da gabapentina e a era depois da gabapentina. A era pré-gabapentina era bem mais complexa nos manejos amigáveis para gatos comparados com a era pós-uso corriqueiro da gabapentina. Recentemente aqui eu deixei 2 trabalhos fresquinhos para vocês aí de menos de 1 ano de publicação, mostrando que o alprazolam está voltando a ser citado como uma possível forma de ansiólise para gatos. O alprazolam a gente usa na dose de 0,125 mg por gato, tá? Também aí 1h30, 2 horas antes de sair de casa. No passado mencionava-se o alprazolam e aí ele parou de ser usado porque 20 a 30% dos gatos podiam fazer o que a gente chama de excitação paradoxal. Eles desenvolviam uma euforia exagerada, como se ele estivesse tentando lutar contra o efeito sedativo do alprazolam. E muitos gatos ficavam muito eufóricos nessa onda aí que eles sofriam. Então, a alprazolam começou a ser bem menos citado e ele está voltando agora. Se ele vai voltar para ficar, eu não sei, algo muito recente, que a gente tem que continuar se atualizando, mas para vocês verem que legal, ele tem um efeito similar ao da gabapentina, que já foram feitos estudos duplos cegos, aleatorizados, uma excelente metodologia para evidência científica, mostrando que o alprazolam e a gabapentina têm um nível similar de sedação. E o legal é que ambos, seja gabapentina, seja o alprazolam, eles diminuem a dose, por exemplo, necessária para sedação. Esse trabalho mostrou que os animais que usavam GABA ou alprazolam, a gente pode segurar um pouco a mão na medicação pré-anestésica, por exemplo, senão eles ficam muito sedados, com muito chapados. E a gente já via isso na prática clínica, tanto que há muito tempo a gente já, por exemplo, na rotina da minha clínica, a gente reduz as doses para os animais que vêm usando ansiólise, e esse trabalho só veio mostrar isso pra gente, que realmente diminui aí a necessidade de doses de fármacos pré-anestésicos. E aqui eu vou trazer para vocês uma série de imagens mostrando as diretrizes. Na primeira edição, eles usaram várias imagens que foram feitas para a diretriz. A segunda edição, a atualização, eles fizeram questão de utilizar somente imagens da prática real, mostrando que não é que todo mundo tem que fazer igual, mas a gente tem um conjunto de estratégias que você vai adaptar da melhor forma para a sua rotina e para o seu cliente e paciente. Mas como eu comentei, hoje, o gato ter o senso de controle e ficar no local que traga tranquilidade para ele é um ponto muito importante, e o uso de toalhas ou cobertores. Vocês vão ver que praticamente todas as imagens que eu vou mostrar para vocês, todas elas a gente tem toalha ou cobertor envolvido. Primeiro, quando a gente for falar das particularidades da sala de atendimento, eu vou falar sempre a mesa tem que estar forrada com uma toalha ou um cobertor para minimizar o contato do gato do abdômen ventral com a mesa fria, e isso é desconfortável para o gato. Então vocês vão ver que todas as imagens aqui a gente tem cobertores na jogada, porque isso vai fazer com que o gato se sinta
em uma maneira mais segura, especialmente se ele está com alguém que é da vida dia a dia familiar dele, tá? A gente vai usar isso não somente para ajudar a contenção, mas se a gente precisar, a gente pode embrulhar esse gato e ele pode prender as unhas, ele não vai conseguir tirar, abate, gerar algum tipo de lesão ou arranhadura no médico veterinário. Então, vocês podem ver, aqui está sendo atendido do colo da veterinária. Aqui ele está sendo atendido dentro da caixa de transporte. A gente vai ver a importância da caixa de transporte a seguir. Tá? Sempre com as toalhas e muitas fotos, vocês vão ver que eles vão estar dentro da caixa de transporte. A gente consegue, com isso, fazer o exame completo, a gente consegue coletar material, a gente consegue fazer medicação subcutânea, a gente consegue fazer sedação com essa característica de tipo de contenção. Tá? Então, podem ver, ó, dentro da própria caixinha, que essa não é uma das caixas mais recomendadas que a gente diz, aqui, ó, sendo examinado com a veterinária sentada na mesa ao lado do proprietário. O proprietário está fazendo um carinho no gato. Se aquilo vai deixar aquele paciente mais tranquilo, é o que você tem que aplicar. É permitir o senso de controle do gato, ouvir o proprietário. Olha, ele não gosta assim, ou ele vai ter trabalho assim e não assado. Ouçam o proprietário e respeitem o senso de controle do gato. O uso de alimentos, ele vai ser legal se o gato não está estressado. Hoje a gente tem formas de mensurar a pressão arterial, em especial com o uso do Doppler e fones, que a gente consegue mensurar a pressão desses animais, eles deitados dentro da caixa. Tá? Com os Dopplers de pastilha, por exemplo. Existem alguns oscilométricos de alta definição que também estão sendo bem usados aí. E muitas técnicas e estratégias hoje de coleta incluem o uso desse tipo de alimento como chumbo, por exemplo. Tá? Veja, a questão do exame físico, vocês vão ver que sempre eu vou comentar com vocês, a gente tem que estar lateralizado ao paciente, nunca de frente, olhando de frente para ele. A gente vai ver o porquê disso. Tá? Balanças, a gente também vai falar quando falar das salas, a importância de balanças pediátricas próximas ao ponto, ao local que esse gato vai ser avaliado. Tá? Ó, coleta de sangue tranquila, ó, uma pessoa só segurando esse gato em cima da toalha. Aqui ele está fazendo uma coleta de sangue comendo. Tá? Não é incomum hoje a gente coletar sangue de gatos enquanto eles comem, enquanto eles estão extraídos com o cheiro daquele alimento novo. Tá? Ultrassom, uma série de coisas a gente consegue fazer muito bem com as técnicas e as imagens fornecidas pelas diretrizes. Por isso que eu falei para vocês, leiam as diretrizes. Folheiem aquilo, porque a gente tem imagens riquíssimas que mostram estratégias diferentes. Por exemplo, aqui eles mostraram uma coleta de jugular. Eu, preferencialmente na minha clínica, a maioria das minhas coletas elas vão ser feitas aqui, na safena medial. O gato, olha só, ele está com o membro em contato com a mesa, ele está com o tórax encostado no colo da técnica que está fazendo a contenção, o cobertor, e eu estou coletando do membro posterior. Eu fujo da face e dos membros anteriores, que são as armas desse gato para se defender contra um possível agressor. Então, eu particularmente gosto disso, mas tem muitas pessoas que vão colher muito bem assim e não é problema nenhum. Então, o gato embrulhadinho, tranquilo, que a gente chama de um burrito de gato. É o que são as técnicas hoje mais recomendadas, são relacionadas ao uso de cobertor e esse tipo de abordagem. Tá? A gente vai vir com outras fotos e mais casos para vocês no decorrer das apresentações. Tá? A gente tem que lembrar que o estresse ele é escalonável. Tá? Ele não acontece quando o gato entra na clínica, ele acontece desde quando o gato antes de sair de casa. A gente acaba tendo aquela mania de achar que o problema do gato só vai começar com a gente da porta da clínica para dentro. E isso é lá atrás. Lembra que eu mostrei aquele trabalho italiano para vocês? A primeira fase da visita veterinária é o gato em casa ainda. Tá? O gato em casa e no transporte até a clínica. Então, olha como o estresse é escalonável. Alguns gatos que têm acesso à rua, o simples fato deles ficarem dentro de casa presos, porque eles não podem sair, porque amanhã de manhã eles vão no veterinário, isso já pode ser um fator de estresse para esse gato. Se ele tiver jejum, então, é mais estresse ainda. Ele vai estar com fome e estressado porque ele não saiu. Aí você o manuseia, o coloca na caixa em uma situação que esse gato não foi treinado e não está habituado com a rotina da caixa, o transporta sem ansiores e vai para a sala de espera com cães ao lado. Certamente, quando esse gato chegar no exame, o nível de estresse dele já vai estar lá no alto.
Então a gente tem que entender que o estresse é escalonável e ele vai acontecer. Nossa missão é minimizar essas escalas e até eliminar alguns pontos. Como, por exemplo, o uso e o treino de uma boa caixa de transporte. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Vocês vão ver a importância que é manusear e apresentar a caixa de transporte como rotina habitual da vida do gato. Essa imagem, ela é um quadrinho que ele seria cômico se não fosse trágico. Por quê? Porque, infelizmente, é a rotina de muitos donos de gato. A maioria dos donos de gato, eles guardam a caixa lá em cima do armário, dentro do guarda-roupa, embaixo da cama baúda de casa. E essa caixa, ela só vai sair do local dela quando o gato vai no veterinário. E aí sempre o gato vai associar o estresse do manuseio, de enfiar naquela caixa e do transporte, com a imagem dela. Depois da segunda ou da terceira vez, o que acontece? O gato viu que você está mexendo naquela porta que tem a caixa, ele já some. E aquela pesquisa enorme, que foi uma pesquisa feita fomentada pela Bayer, que eu comentei para vocês, que originou os programas Cat Friendly, essa pesquisa mostrou que o principal ponto de resistência do dono do gato a levar o gato ao veterinário é o manuseio, caixa, transporte. Esse é o principal ponto. Isso é tão estressante que muitos desistem de ir se acham que o gato não está tão doente. Isso foi uma resposta obtida lá em 2010, quando eles começaram a lançar as primeiras respostas e as primeiras justificativas do que estava acontecendo no mercado americano. Então, tanto que com a criação do programa, o primeiro informativo do programa para o público geral foi como lidar com a caixa de transporte. Esse é o principal ponto de estresse, é o principal ponto de entrave do gato ir ao veterinário. E eu comentei com vocês, gato é um ser metódico, é um ser de rotina. Se você quer que algo esteja na rotina dele, ele precisa visualizar e passar e entender aquilo como parte do dia a dia. Caixa de transporte, primeiro ponto, é escolher uma boa caixa. E orientar o proprietário para gastar dinheiro bem gasto uma vez só com uma caixa boa. Qual a melhor caixa de transporte para o gato? São caixas firmes e que tenham abertura na frente e, se possível, em cima. Ou sejam as caixas firmes com abertura somente frontal que abram no meio, como um Kinder Ovo. Essas são as melhores caixas. Por quê? Porque você vai usar isso para ajudar a sua vida no exame desse animal, na avaliação física, em coleta de material e tudo mais. A gente vai ver como isso é importante. Então a caixa é um ponto importante. Caixas que são fechadas, que não podem ser abertas ao meio, são caixas que podem dar trabalho para você acessar e pegar esse gato lá dentro da caixa. Então a caixa correta é importante. E essa caixa ela tem que ficar desde a primeira fase da vida do gato de filhote no local mais habitual para ele. Olha, ele adora passar horas, tardes na sala todo dia. Ok, a caixa ela vai estar lá na sala, aberta, com um cobertorzinho dentro, com brinquedos, e o gato vai poder usar livremente a caixa. A caixa vai ser parte da rotina dele. Vai ter o cheiro dele, a marcação feromonal dele, vai ter todas as atitudes que ele tem habitualmente com o ambiente também relacionado àquela caixa. Sempre, brinquedos, panos, cobertores dentro. E, para transportar, ele já vai entender que aquilo é parte da rotina dele. Quando a gente colocá-lo para transporte, além de aquele cobertor, aquele pano que tem que ter dentro para ele não ficar em contato direto com o plástico da caixa, e aquilo tem uma impressão do ambiente dele, uma impressão olfatória do ambiente dele, isso tudo é muito importante para minimizar o estresse de transporte. Então, para transportar, a gente acaba até recomendando que às vezes o proprietário coloque um cobertor a mais, uma roupa dele dentro, brinquedos, catnip. A gente pode fazer o preparo com feromônio, a gente pode usar feromônio facial em spray dentro da caixa, 15 a 20 minutos antes de colocar o gato. A gente tem estudos que mostram que existe uma diminuição de estresse de transporte dos gatos que usam o preparo feromonal dentro da caixa. E sempre essa caixa, além de estar com cobertor dentro, ela tem que ser coberta com outro cobertor. Por quê?
Eu vou minimizar o contato visual do gato com o meio externo, porque isso vai reduzir cinetose, e se eu reduzir cinetose, especialmente se esse gato já tiver pré-medicado antes, a chance dele chegar nauseado e vomitando é muito baixa. Sempre fazendo associações positivas. O gato é uma espécie que está aprendendo continuamente, e ele aprende por associação. Sempre que eu vou fazer algo com ele, eu tenho que tomar uma atitude positiva. Então ele se comportou bem, ele vai ganhar um petisco, ele vai ganhar o chulo, ele vai ganhar o que for para fazer o reforço positivo em eu usei a caixa, mas foi legal. A próxima também vai ser assim. É isso que a gente tem que ter em mente. Aqui é uma imagem da diretriz de 2022 mostrando qual a melhor caixa. Preferencialmente aquelas que abram e tenham abertura frontal e superior, e dorsal. Se não, uma caixa com abertura frontal que abra ao meio, porque isso vai facilitar que eu possa examinar esse gato ainda dentro da própria caixa, caso na sala de atendimento ele não queira sair de dentro da caixa. Então, olha que legal, uma caixa preparada, uma caixa de boa escolha, ela abre no meio, ela tem abertura dorsal, superficial e frontal, e tem o cobertorzinho dele lá dentro. E é isso que vai trazer um melhor conforto e diminuir a ansiedade desse gato no transporte em todo o procedimento clínico. Ele pode vir embaixo do cobertor, em cima, ele pode vir escondido, ele tem que vir como ele se sentir melhor. E eu vou ter a possibilidade de, então, abrir essa caixa e vai continuar lá dentro muitas vezes. Esse é um paciente nosso, veja, ele ia sempre com o brinquedinho dele, que era uma girafa, e ele ficava tranquilo aí dentro. Eu fazia praticamente tudo que eu precisava com ele aí dentro. Caixas. Caixa correta, cobertor legal, aberta. A gente vai ver quando a gente entrar na sala, a primeira coisa que eu vou falar é abra a caixa. E ó, esse gato está olhando para quem? Pro proprietário, não tá olhando para mim, ele tá olhando para aquele que traz segurança para ele. E não sou eu. Ó que legal. E esse cobertor aqui, eu ainda vou usar para quê? Para recobrir a mesa. Se a gente educar os proprietários desse jeito, a gente vai ter cada vez menos trabalho. Mas é um trabalho de formiguinha. É um trabalho de médio a longo prazo. Não é algo que em 6 meses a gente consegue mudar e implementar para todo mundo na clínica. Mas vale muito a pena. Olha que alarmante. Aquela pesquisa, a Bayer, trouxe a perspectiva do proprietário frente ao gato ir ao veterinário. E quase 60% dos proprietários de gatos disseram que o seu gato odeia ir ao veterinário. E o principal ponto de resistência no transporte é a caixa, como eu comentei com vocês. Mas, gente, se a gente sabe isso, por que não muda? Porque o veterinário não conversa sobre caixa de transporte com o proprietário. E é um ponto fundamental, especialmente na consulta de filhote, especialmente nas primeiras consultas, mas tem que falar de caixa de transporte com todo dono de gato que tem uma caixa que não seja apropriada para orientá-lo sobre como ele vai manusear bem a caixa, como ele vai acostumar esse gato com a caixa. Tem uma pesquisa, em 2013, a CEVA lançou essa pesquisa com 521 veterinários de 4 países, sobre orientação do dono do gato quanto à caixa de transporte. Foi feito na França, Inglaterra, Alemanha e Estados Unidos. E veja, mais ou menos entre 79% e 91% dos veterinários só falavam sobre caixa de transporte se o proprietário perguntasse. Se o proprietário não perguntasse, ele não ia falar de caixa de transporte. Se a gente sabe que é o principal ponto de resistência do dono do gato levar o gato ao veterinário, por que a gente não fala de maneira mais sistemática sobre isso? Isso é nossa função como profissional da saúde do gato e praticando uma interação amigável com esse gato, é nossa função orientar sobre a caixa de transporte. E a gente tem que falar todo dono de gato. Qual a melhor característica de caixa de transporte e como vou manusear isso na lida no dia a dia da clínica. A gente viu que a gente divide a visita veterinária começando pela lida em casa, o transporte, até esse gato chegar na nossa recepção, na nossa sala de espera. E a gente também tem algumas dicas, alguns pontos importantes a passar para minimizar o estresse e tornar uma recepção mais amigável. Primeiro ponto, ela tem que ser uma recepção calma, silenciosa.
Não adianta ter muito barulho, não adianta ter muito latido, não adianta ter muita bagunça, que isso vai estressar o paciente felino. E ela tem que ter uma arquitetura pensada para o gato. Por exemplo, a gente sabe que gatos não gostam de ficar na altura do chão, porque eles perdem o senso de controle. No próximo módulo, no terceiro módulo, eu vou mostrar no final do curso para vocês um vídeo mostrando a perspectiva do dono do gato e do gato ao mesmo procedimento de levar esse gato até o carro. E vocês vão ver como modifica a nossa perspectiva e a perspectiva do gato frente ao senso de controle. E gatos não gostam de ficar em locais baixos. E esses proprietários, eles chegam com a caixa de transporte, a primeira coisa que eles vão fazer é colocar no chão. Então, uma coisa que eu sempre falo, que é uma estratégia que é barata, tranquila de fazer, é nas clínicas veterinárias a gente sempre ter locais elevados para colocar a caixa. O cliente está entrando, a sua recepção já tem que estar orientada a pode colocar a caixa aqui em cima e vamos abrir uma ficha e vamos pegar os seus dados. E essa caixa não vai para o chão, porque quando vai para o chão o gato estressa porque ele perde o senso de controle. Outro ponto, evitar contato visual direto com outros animais. Então, aquele cão que chega e começa a cheirar, chafurdar a caixa do gato, ou aquele cliente que vai querer colocar a caixa de frente com a de outro gato, falando, olha, conhece um outro gato. Esse tipo de coisa, a recepção já tem que estar treinada, que não pode acontecer, que não tem indicação. Contato visual direto. Se possível, uma espera específica para gato. Se você tem a possibilidade de separar um cantinho da sua espera com uma sinalização visual cat-friendly, aqui só entram gatos para minimizar o estresse deles, para a tranquilidade deles, o dono vai achar o máximo e o seu ambiente já vai ser um ambiente diferenciado. E claro, a gente também recomenda que essas recepções sempre a gente tenha um feromônio facial felino plugado na tomada, para isso estar disperso no ambiente e auxiliar como um adjuvante a minimizar o estresse desse gato. Então olha que legal, aqui é um exemplo da minha clínica mostrando que ao lado de cada cadeira de proprietário tem uma banqueta e tem um sinal nessa banqueta. Aqui é para a caixa do gato, porque os proprietários sentavam nessa banqueta antes. Então tem que ter uma sinalização visual mostrando, aqui é para a caixa. E isso já causa um enorme diferencial na perspectiva de como esse cliente está avaliando a sua recepção, ela é diferenciada para gatos. E aqui, ó, veja, eu tenho ambientes, eu tenho locais elevados onde o proprietário chega e já deixa a caixa de transporte em um local elevado. Então, superfícies elevadas, uma recepção calma, tranquila, com uma luz que não seja muito forte, que não seja algo barulhento, preferencialmente uma recepção só para gatos, são as melhores dicas para a gente melhorar e com coisas que saem muito baratas para ser feitas, não precisam de grandes reformas, de grandes mudanças, para a gente adaptar o ambiente, torná-lo um ambiente mais amigável ao gato. E aqui a gente encerra o nosso segundo bloco, nossa segunda parte do nosso curso, e a próxima parte, a terceira, que é onde finalizamos o curso, a gente vai falar sobre interação com o gato, dicas de exame físico, coleta de material e por aí vai. Espero que vocês estejam gostando até agora e a gente vai continuar já já.